E eu vou provar agora que você utiliza muito mais outros mecanismos do que os próprios conectivos. Qual é o mágico de você utilizar os mecanismos? É que você não precisa usar somente um ou outro, não. Você pode usar todos ao mesmo tempo combinados, todos, que vier na sua cabeça na hora. Então eu vou pegar aquele texto, vamos trabalhar com ele agora, voltar nele e ver as soluções que foram utilizadas para que ele tivesse coesão. Então vamos lá, vou reler o primeiro parágrafo dele e vamos estabelecer a coesão de cada parte. Pedro I foi imperador do Brasil. No final de novembro de 1807, Pedro I tinha apenas 9 anos de idade. Um exército francês de um imperador, Napoleão Bonaparte, invadiu Portugal e toda a família real de Portugal fugiu de Portugal. Uma família real de Portugal atravessou um oceano Atlântico. Uma família real de Portugal chegou em março de 1808 à cidade de Rio de Janeiro. A cidade de Rio de Janeiro era a capital do Brasil, maior e mais rica colônia de Portugal. Muitas repetições, um texto horroroso, quase beirando o incompreensível, né? Como ficaria esse texto com os recursos coesivos aplicados? Vamos reler agora. Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. No final de novembro de 1807, quando ele tinha apenas 9 anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e toda a família real portuguesa fugiu de Lisboa. A corte atravessou o Oceano Atlântico até chegar em março do ano seguinte à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a maior e mais rica colônia lusitana. Você viu que diferença, né? Que diferença! Vamos ver caso a caso aqui, ó. Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Percebe que o é um artigo definido que especifica primeiro o que vem após. Como todo mundo sabe que o Brasil daquela época teve imperadores, então eu posso me referir a o primeiro imperador tranquilamente de uma forma já específica, com artigo definido. Por quê? Porque eu conto com um saber coletivo. Eu não preciso dizer que foi um imperador. Não, todo mundo sabe que houve imperadores. Então eu posso colocar como o primeiro. E o primeiro é um numeral que sequencia também, contando também com um saber coletivo. Sequencia os imperadores que já houve. Então eu não preciso ter mencionado que já houve imperadores, que eu também conto com um saber coletivo aqui para implantar esse termo primeiro. Imperador do Brasil e não imperador de Brasil. Por que do Brasil? Todo mundo sabe o que é o Brasil. Todo mundo conhece o Brasil. Então, ao dizer de Brasil, eu não estou especificando que o Brasil é o Brasil. Então, aqui eu já posso trazer especificado. Você viu como a gente utiliza muitos recursos coesivos o tempo inteiro e não percebe isso? Vamos continuar aqui. Ó. No final de novembro de 1807, Pedro I tinha apenas 9 anos de idade. Como ficaria esse trecho aí? No final de novembro de 1807, quando ele tinha apenas 9 anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e toda a família real portuguesa fugiu de Lisboa. Veja só como muitos recursos coesivos foram apresentados aqui. Ó. Primeiro, no final de novembro de 1807, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Aqui já foi estabelecida a coesão com o auxílio de um conectivo. Sim, conectivos também promovem a coesão, como eu disse no começo da aula. Embora eu não tenha mencionado aqui durante a aula, falado mais especificamente deles, eles também promovem. Aqui, um conectivo temporal colocou essa informação de que quando ele tinha 9 anos de idade com um sentido temporal, e não mais numa frase solta como tinha sido feito antes. Pedro I tinha 9 anos de idade, ponto. Ela é uma frase solta e isolada de tudo. Agora ela está dentro de uma oração com um conectivo que estabelece tempo. O exército francês, não um exército francês. O exército francês, todo mundo sabe que a França tinha exércitos. Então eu posso me referir com um artigo definido ao exército francês, de uma forma definida, contando com o saber coletivo novamente. Do imperador Napoleão Bonaparte, não de um imperador. Por que do imperador? Todo mundo sabe quem foi Napoleão Bonaparte e que ele foi imperador, contando novamente com o saber coletivo. Invadiu Portugal e toda a família real portuguesa. A família real, e não mais uma família real de Portugal. A família real portuguesa. Por que a família? Todo mundo sabe que Portugal teve a família real.
Então, a família, posso colocar especificada essa família, contando com saber coletivo novamente. Por que não de Portugal? Porque eu já disse Portugal antes, Imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Então, para não repetir Portugal, eu utilizei o quê? Um adjetivo, portuguesa, família real portuguesa. Ao invés de repetir fugiu de Portugal, fugiu de Lisboa, utilizando qual recurso? Hiponímia. Lisboa pertence a Portugal. Então, eu estou partindo de algo mais específico para algo mais amplo, não é isso? Então, hiponímia. A corte atravessou o Oceano Atlântico. A corte também se refere à família real portuguesa. Então, um processo de perífrase. Embora não tenham sido utilizadas aquele monte de palavras, foi o processo inverso aqui, né? A perífrase foi desenvolvida quando foi descrita a família real portuguesa. Então, foi feito um processo inverso aqui da perífrase, utilizando a palavra que especifica a família real portuguesa. Atravessou o Oceano Atlântico, não um oceano, atravessou o Oceano Atlântico. Eu posso especificar o Oceano Atlântico porque todo mundo sabe que há o Oceano Atlântico. Até chegar em março do ano seguinte. Até chegar, eu utilizei aqui um conectivo até com oração reduzida, chegar, que é uma oração reduzida de tempo, de quando ela chegou. Então, é também um processo coesivo que está dentro, mais ou menos, do uso do conectivo, mas o conectivo com auxílio, com o suporte da oração reduzida, não mais uma oração desenvolvida, como foi no caso anteriormente, quando eu disse ali, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Eu também menciono essa questão da oração reduzida na aula de conectivos lá, que também é um recurso, até mesmo para você sair daquela questão do queísmo, sabe? Todo mundo que. Quando você usa muito a oração desenvolvida, você pode quebrar isso colocando algumas orações reduzidas no meio. Aqui é um caso também. A corte atravessou o Oceano Atlântico até chegar em março do ano seguinte. Então, ao invés de dizer em março, como foi dito no primeiro texto, em março de 1808, em março do ano seguinte. É uma perífrase para tratar do ano 1808, que é o ano seguinte a 1807. Foi dito no começo. Então, o ano seguinte descreve, dentro desse contexto, o ano 1808. Então, é uma perífrase. A cidade do Rio de Janeiro. Então, tem duas especificações aqui. O A, pela crase. Na crase, você tem a soma da regência e do artigo. Então, quer dizer que eu estou especificando cidade. A cidade. Quando não há coesão, você não especifica a cidade. Então, aqui, a cidade está especificada, a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu utilizei o artigo aqui para especificar tanto cidade quanto o Rio de Janeiro. Então, contando também com saber coletivo para isso. Então, capital do Brasil. Para não ter que repetir a cidade do Rio de Janeiro, eu trouxe o zeugma do sujeito aqui e do verbo. Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil. Foi feito tanto o zeugma do sujeito quanto do verbo aqui. Então, capital do Brasil. A maior e mais rica colônia. A também está especificando aqui, a maior. Todo mundo sabe que Portugal teve outras colônias, né? Teve outros países que eles dominaram, mas a maior e mais rica colônia era o Brasil. Lusitana, para não repetir de Portugal, também é o recurso do adjetivo, né? Lusitana se refere a Portugal, a de Portugal. A locução adjetiva de Portugal.